pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com a nossa leitura das cartas de Cristo, carta 3, exatamente de onde paramos. Continuando, gente. Foi nesse momento que Judas, aquele que nunca havia abandonado verdadeiramente suas crenças judaicas, começou a duvidar de que eu fosse verdadeiramente o Messias. Fazia 3 anos que eu caminhava, que eu ensinava o povo e não se via nenhum sinal de que o domínio romano se enfraquecia. 3 anos, e as pessoas não estavam mais perto da felicidade que eu havia prometido. E agora, parecia que estava a ponto de converter-me a um perturbador da paz, fazendo cair a ira de Roma sobre as suas cabeças. Judas ficou sabendo que o sumo sacerdote judeu queria se desfazer de mim e então ofereceu seus serviços para me identificar, quando assim fosse pedido. Quando foi a hora de celebrar a Páscoa com os meus discípulos, organizei uma ceia com todos reunidos no grande salão. Sabia que aquela era a última vez que eu comeria na terra. Não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite. Senti grande tristeza por ter que deixar meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram. A importância do nosso estado de sentimento, né, gente? Às vezes a gente tá bem e de um segundo para o outro a gente deixa as vibrações caírem. Então é prestar atenção mesmo nos sentimentos. Olha, ele ficou triste e os antigos temores dele apareceram. Então ele teve muita dificuldade para voltar ao estado iluminado dele. Ele vai falar disso agora. Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes de escaparem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum tivesse se salvado. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, gente. Tem muitos livros, posteriormente eu vou trazendo aqui para vocês, que falam dessa história de Moisés, da vida de Moisés. Na época de Moisés, o povo era muito, muito atrasado. Pra vocês terem uma noção, era mais atrasado do que na época que Jesus veio, né? Então eles tinham muitas crendices, acreditavam nessas coisas e acreditavam também num Deus que mataria os primogênitos de todos os lares. Acontece que Moisés se utilizou dessa percepção que ele tinha, porque Moisés, ele foi um homem que ele tinha, pode-se dizer, a mesma iluminação de Jesus. No entanto, ele tinha um lado dele muito forte de justiça, de ensinar um pouco pela força também, entendeu? Utilizando dos poderes entre aspas, né, gente? Utilizando do conhecimento energético que ele tinha, que já sabia manipular a matéria como Jesus sabia, para fazer com que o povo entendesse ele, seguisse ele e acreditasse nele. O que ele fez? Como ele sabia que essas crianças iriam morrer, porque ele sabia antecipadamente, ele se utilizou dessa informação para fazer com que o povo acreditasse nele. Mas como que ele sabia que essas crianças iam morrer? Ele sabia, gente, que a comida estava contaminada. Os trigos, as coisas que eles colocavam nos celeiros, estava contaminado com urina de rato. As crianças foram as primeiras a morrer, por quê? Porque foram as primeiras a comer. Mas na história não conta que mais pessoas morreram por causa dessa contaminação, entendeu? Então essas histórias da época de Moisés, ele já tinha conhecimento de que ia acontecer essas coisas e ele se utilizava disso para fazer com que o povo seguisse ele, para tirar o povo do Egito.
porque senão ele não teria como fazer com que o povo acreditasse nele. Eram os ditos milagres, né, ou as maldições que Moisés falou para o povo na época, que fez com que o povo acreditasse nele e saísse do Egito para ir embora, entendeu? Porque senão eles iam continuar ali escravos para sempre, certo? Então não foi Deus que matou as crianças, né? Vocês sabem que Deus não mata ninguém. A gente vai e volta, reencarnação, tal, certo? Eu vou depois trazer esses livros com a vida de Moisés aqui, na visão espírita, né? Eu digo na visão espírita porque são livros ditados, são livros psicografados, tá bom? Mas não tem nada a ver com o cunho religioso e tal. Mas vamos prosseguir para não sair muito aqui da nossa leitura. E deixa também eu achar, né, onde que eu... ele falou que para escaparem do deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que o cozinhassem de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas. Porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum tivesse se salvado. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Quer dizer, mentira, né, gente? Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava de seu Pai Celestial e seu amor por toda a humanidade. Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos dos egípcios, quando eu tinha dito com toda a clareza que Deus, o Pai, era amor? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que devia levar o seu único filho ao deserto, matá-lo e oferecê-lo em sacrifício a Deus, um pensamento pagão e revoltante. Pensei nos sacrifícios dos animais no templo, amando a todos os seres vivos da criação como eu amava. Esta prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte, porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que eu tinha sido enviado a tal missão. Senti de repente um estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com certo cinismo, perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando já não estivessem com eles. Se podia esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o Pai Amor e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que se recordariam quando morresse, como um malfeitor, na cruz, e a mais desprezível das mortes? Depois pensei que, se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti-o, passei-o aos meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro do meu corpo partido e pedi que repetissem a partir o pão e o distribuir em lembrança do sacrifício do meu corpo para trazer a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida, a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei dizendo que cada um deveria beber dela, posto que era o símbolo de meu sangue, que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado a alguns deles. Sobriamente, cada um tomou o seu gole e depois passou a taça para quem estava ao seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia.
Em segredo entendia os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente cumpria o papel que sua natureza o levava a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão dele, mas guardei esses pensamentos só para mim. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era a sua última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles. Queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que eles dissessem. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante da minha situação, assegurei a eles que não tinha que temer por sua própria segurança. Deveriam abandonar-me, e não haveria ligação entre eles e a minha crucificação. Sugeri que depois da minha morte se dispersassem e voltassem para a Galiléia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria. Mas é claro, foi o que ele fez. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e de tudo o que me desejava obter para eles, naquele momento da minha própria necessidade, ainda encontrava total falta de compreensão e até resistência. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer a eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Aqui, gente, ele ainda confirma como os discípulos que ele escolheu, ainda eram muito atrasados. Lembrando que eles estavam entre os melhores homens da época, tá? Eles tinham ainda um bom coração. Ainda assim, Jesus relata isso aqui sobre eles, que eles não tinham a empatia de se colocar no lugar de Jesus e defendê-lo, né? Não que Jesus quisesse que eles fizessem isso, ele sabia que seria desnecessário. Ele está falando aqui de como os discípulos se sentiram. Lógico, né? Depois que Jesus passou por tudo que passou, aí eles ficaram, sim, chocados e tudo. Não eram homens maus, mas ainda pensavam muito mais em si do que nos outros. É o que eu digo, eles ainda eram muito evoluídos ainda, tinha muito que aprender, mas também, né, gente, a época, né? Como era duro o coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além de sua própria dor e sofrimento para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles. Exatamente o que eu disse. Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovida desde o além. Não os deixaria sozinho. Conheceriam e sentiriam minha presença e isso os consolaria. Disse que se agarrassem à recordação do tempo em que eu tinha estado com eles. Alertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da traição, a voz da tradição e da razão aos meus ensinamentos. Minhas palavras seriam distorcidas, que finalmente já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Né, gente? Comprovando que as escrituras que Jesus deixou, na verdade, deixou com os discípulos o conhecimento. Eles escreveram basicamente o que eles entenderam e depois outras pessoas, com certeza os poderosos, vieram e distorceram tudo. Olha, finalmente já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Entendem por que eu não acredito na Bíblia? Ela não é a verdade absoluta como muitos acreditam. Dali você tira bons conhecimentos,
mas aí você tem que se conectar com a consciência crítica, botar ali um monte de questionamento e tirar suas próprias conclusões, porque a sua alma te responde, né? Sua conexão com o seu Deus interior te responde. E não acreditar cegamente nas palavras da Bíblia. Cuidado com isso. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se. Foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão, apesar de tudo. Que não tinha entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediram-me que contasse mais, mas levantei as mãos e disse que isso era tudo o que eu podia dizer. Neste ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer enquanto estava na terra, e que o meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundamente desejava era retirar-me ao silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai. Deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras, mas o estado de meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando sua própria Páscoa. No jardim havia uma rocha especial, cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar-me do vento dentro dela, de modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Sabia que quando me movesse para sintonizar-me com o Pai Amor, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz e de total e absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse da minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se de meu corpo torturado, fui levado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de que foi feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra, de que uma alegria e contentamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosamente bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomás supostamente colocou os dedos em minhas feridas é um disparate. Aqui, gente, ele vem confirmar, mais uma vez, que Jesus não ressuscitou, gente. Isso não existe. Não tem como isso acontecer. O nosso universo, vamos falar da Terra, a nossa Terra, ela segue leis básicas. Se o corpo físico morreu, gente, não tem jeito. Hoje ainda tem umas tecnologias de tentar ressuscitação, fazer o coração bater. Gente, mas tem um prazo para que isso dê certo? Passou de certo prazo, gente, para tudo. O sangue coagula nas veias. Não existe esse negócio de milagre porque o corpo voltou a funcionar. Isso não existe, certo? Aí falar que Jesus no dia seguinte, não sei quantos dias, eu nem sei direito, ressuscitou. Gente, isso é... Olha aqui o que ele fala sobre o assunto. Isso é um disparate, certo? Quer dizer, isso não existe. É a ilusão das pessoas. Ele se fez ver por médiuns sensíveis na época. Pessoas que podiam ver a sua alma, seu espírito no caso, certo? Mas não o corpo físico. O corpo físico dele ficou dentro de uma pedra, fechado. Muita gente fala que achou aí o pano que ele estava enrolado. Isso também não acredito que seja verdade, não. Porque aqui nas cartas também ele fala que o corpo dele ficou para sempre lá, tá lá. Entendeu? Então, falar que encontraram os restos, encontraram o manto, não acredito também não. Eu acredito muito mais nas cartas, né? Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que depois de minha morte ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo, ainda sem uso.
onde então seria ungido, segundo o costume, antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém estivessem cumprindo o sabá, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança a cavalo, levariam o meu corpo às escondidas durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia, a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galiléia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio nas tormentas e das pessoas quando eu era um jovem infeliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. José prometeu-me que encontraria a gruta seguindo um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali, depois de mais um embalsamento. Depois, reconstruiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali meu corpo descansou livre de incômodos. Foi dito que meu corpo ressurgiu dos mortos, ressuscitou dos mortos. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabia como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como este mito ridículo pôde persistir até o século XXI? E isto dá a medida da falta de compreensão dos cristãos, o fato de que até hoje terem aceitado cegamente este dogma. Vocês estão vendo que as minhas palavras às vezes são duras, às vezes eu sou firme no que eu falo, mas é porque eu meio que repito o que ele diz, mas do meu jeito, com a consciência que eu tenho hoje. É um disparate, é uma mentira e não tem como acreditar nessas coisas, gente. Eu nunca acreditei, né? Mas para você que acredita ainda, gente, tá aqui nas cartas de Cristo. E aí eu digo mais uma vez para vocês, vocês têm que tomar uma decisão. Vocês acreditam nas cartas ou vocês não acreditam nas cartas? Faça esse questionamento, porque aqui ele está botando por terra todas as suas crenças antigas, dessas crenças que colocaram na sua mente desde 2000 anos atrás, entendeu? Porque lá estávamos e aqui estamos ainda atrasados, gente, vamos acordar. Pense nisso com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento, que é a passagem de uma dimensão superior da consciência universal, por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu? Né, gente? Enquanto a substância física do meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizado com o Pai Consciência Amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores. O que ele disse aqui? Se quando ele baixava os padrões mentais e sentimentos dele, o corpo pesava, ele entrava em um estado de sofrimento, se ele voltasse ao corpo, ele ia voltar a sentir isso. Para que ele faria isso? Certo? E para que serviria um corpo físico nos reinos espirituais superiores? Seria um impedimento para ele. Não teria como ele ficar assim nesse impasse. Quando ele meditava, se organizava os sentimentos e a mente, ele conseguia fazer com que o corpo dele ficasse mais leve, mais fácil de carregar, de suportar. Certo? Mas quando ele baixava os padrões, ele tinha a mesma dificuldade que os outros seres humanos têm, gente, porque Jesus era humano. Ele estava vivendo em um corpo humano. Era um espírito superior? Era um espírito iluminado que já tinha aprendido muito mais que a gente na época? Sim, claro, obviamente. Mas era humano. Não era um Deus, não era um ser, entendeu? Que não era humano como nós. Não era um santo, como querem fazer perceber, certo? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, foi isso que ele ensinou, né? Criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. Portanto, era possível que eu me concentrasse e baixasse as frequências da minha consciência a tal ponto que minha forma se tornasse invisível ao olho humano. Podia retornar aos meus discípulos e ser visto por eles, e assim o fiz. Amava-os do que nunca
mais do que nunca. Olha, eu me confundindo aqui. Amava-os mais do que nunca, e devia a eles tanto consolo e apoio quanto era capaz de dar depois da minha morte. Além disso, era necessário dirigir meu próprio poder dentro de suas mentes, com o fim de dar a eles o ímpeto e a coragem para continuar a obra que eu havia começado. Porém, quero que você saiba que a consciência individualizada que tenha ascendido em frequências vibratórias até os portais da dimensão criativa universal, transforma-se em luz individualizada, uma consciência individualizada, que não necessita de nenhum corpo para expressar e desfrutar de tudo o que a consciência gloriosa possa conceber nos reinos espirituais mais altos. É um supremo estado de ser e de encantamento sem nenhuma das necessidades, desejos ou impulsos experimentados por aqueles que não tenham ido mais alto e além do ego. Enquanto você vive na Terra, sua mente permanece ancorada em certos padrões de frequências vibratórias, presa num corpo que tem suas próprias necessidades. Se sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além desses padrões, seu ser terreno desapareceria. Quando eu estava preso num corpo, também estava, em grande medida, confinado a esses padrões de frequências vibratórias de consciência. Tá vendo? Era muito parecido conosco. E mais, a imaginação sozinha não pode elevar-se além de suas experiências passadas, e, portanto, você está confinado em seu passado, que você projeta para o seu futuro. Contudo, pouco a pouco você será guiado por aquelas mentes que são suficientemente sensíveis para entrar em dimensões espirituais mais altas e que podem mover-se mais além dos seus atuais limites de consciências. Elas registrarão para você suas maravilhosas experiências e estado de ser mais além dos seus, aos quais você mesmo poderá aspirar. Desse modo, você irá adiante em seus níveis ou passos de desenvolvimento espiritual. Vou parar a leitura por aqui, gente. O vídeo tá longo, tá? Medita em cima dessas últimas palavras dele aqui, ó. Isso daqui que ele tá falando é mais ou menos a lei da atração, sabe? As pessoas, elas ficam focadas em criar coisas. A gente vê muito vídeo no YouTube sobre isso. Querem criar coisas materiais. Mas mais além, na leitura das cartas, a gente vai chegar numa parte que ele explica exatamente isso. O ser humano é mesmo capaz de criar. Não é mentira aqueles vídeos, não. São verdade. As pessoas criam mansões e dinheiro e viagens e iates e carros e apartamentos e certo? As pessoas criam aquilo? Criam. Tem muitos famosos que têm canal no YouTube ensinando você a criar coisas. Mas, no entanto, o que Jesus está explicando é que quando você está criando coisas materiais, você está criando essas coisas com a sua força do ego. Somos seres criadores, tá, gente? Trabalhamos em cocriação com Deus. É errado criar coisas materiais? Não, gente, claro que não. Não é errado criar coisas materiais. Acontece que o ego só cria coisas materiais, entendeu? Se você quer criar elevação espiritual, conhecimento, crescimento, inteligência emocional, certo? Você tem que fazer isso com a alma. E para fazer isso, você tem que educar o ego, baixar as suas barreiras, como eu já falei várias vezes, meditar, orar. E é uma caminhada longa, gente. Eu que o diga, que passa uns bons perrengues, a gente baixa o padrão, perde o ânimo, fica triste e a gente só consegue criar coisas ruins quando a gente está dessa forma. Então, não adianta a gente ficar só focado em criar coisas, porque isso não traz a felicidade real. Aí muita gente vai falar, já ouvi pessoalmente de amigas minhas falar assim, mas eu tenho que criar coisas materiais porque eu preciso disso, preciso daquilo, preciso de não sei o quê. Só que pelos ensinamentos do Mestre Jesus, quando a gente cria com a alma, entendeu? As coisas materiais, elas vêm facilmente porque uma alma elevada, ela cria coisas ao seu redor elevado, entendeu? E uma alma que só quer criar pelo ego, ela não vai ser feliz nunca, ela vai ficar o tempo todo tentando criar coisas, entendeu?
E uma coisa que eu te falo, que até responde algumas questões. Muita gente fala assim, fulano é mau e tem tudo. Por que fulano é mau e tem coisas? Porque eu tô te falando exatamente isso aqui nessa conversa. A pessoa cria pelo ego. Ela não cria pela alma. A alma cria coisas boas para todos, sem distinção, certo? E o ego cria coisas. Então, às vezes, você vê uma pessoa que é muito má, que faz maldade com os outros, que é uma pessoa egoísta, ruim, cheia de coisas, muito dinheiro, navios e viagens, entendeu? Porque ela está criando, com a inteligência que ela tem, coisas materiais com o ego. Você também é capaz, entendeu? Tem muitos métodos aí que ensinam. Não vem ao caso aqui, eu não vou ficar ensinando isso. Na verdade, nem eu sei fazer direito, mas tem muita gente que ensina. Você criar coisas. Mas eu estou em busca de crescimento moral, diminuir meus defeitos, aumentar minhas qualidades, iluminar o meu espírito. E é o intuito desse canal. Então, eu estou em busca desse crescimento, tá? E se esse é o seu objetivo também, fica aqui com a gente. Se não tá inscrito, vai e se inscreve. Aí vem aquela balela do final, né, gente? Se inscreve, dá like, compartilha. E eu dou tchau, gente. E agradeço, que eu gosto muito de ter vocês por aqui. Muito obrigada mais uma vez por ter visto até o fim do vídeo, gente. Um beijo de luz. Até o próximo vídeo. Tchau!